pensar com você nessa noite tão especial, a compartilhar com você a palavra de Deus em um domingo tão salutar. Eu confesso que eu estou muito feliz. Se é uma palavra ou um sentimento que permeia o meu coração nessa noite, é alegria e felicidade. Nutriu no meu coração esse domingo. Eu falei, Senhor, traz o teu povo para a tua igreja para celebrar, traz o teu povo para ouvir a tua voz, traz o teu povo para expressar a gratidão por esse tempo que nós estamos vivendo enquanto igreja. E tem sido uma caminhada muito feliz, uma caminhada muito salutar para a glória de Deus. Esse ano nós completamos 19 anos como igreja. 19 anos que o Senhor plantou o desejo no coração dos irmãos para que entendesse o caminho pelo qual o Senhor desejaria passar. A igreja, ou parte dos irmãos, entenderam, captaram, então externaram para que fosse Igreja Batista Redenção. E ao longo desse tempo, 19 anos, parte desse tempo, estou aqui há 8 anos, fiz agora dia 26 de abril, 8 anos como pastor, presidente dessa igreja, e tenha sido assim uma caminhada muito gostosa, muito prazerosa de estarmos desenvolvendo e ver a igreja crescendo, ver a igreja se desenvolvendo. 19 de junho agora nós iremos ter a celebração de batismos, teremos 4 irmãos que irão se batizar, tomar a melhor decisão da vida. Teremos lá uma celebração maravilhosa e o pastor vai colocar lá no grupo da igreja alguns detalhes sobre isso, porque o tempo não nos espera para dar maiores informações. Mas é um momento muito singelo, é um momento muito único, é um momento ímpar, cujo qual qualquer palavra humana não conseguiria delinear aquilo que nós estamos vivendo ao longo desse tempo todo chamado igreja. O Senhor colocou um tema no meu coração, sobre esse tema, Conferência da Família, nós iremos trabalhar tempo de avançar. Sempre é possível avançar. Sempre é possível melhorar quando o assunto é a sua família, quando o assunto é a sua casa. Eu tenho dito aqui, ao longo de muito tempo, ao longo de muitos anos, que família, meu irmão, minha irmã, é muito mais do que carregarmos o mesmo sobrenome. Família é muito mais do que morarmos no mesmo espaço geográfico. A família é muito mais do que, de repente, aquele frango de domingo à noite, com aquela maionese, com aquela Coca-Cola estalando. É muito mais do que isso. Família é muito mais do que aquele tempo de choro. Família, nós precisamos entender que nasceu no coração de Deus. E a família, ela passa por muitos entraves. A família, ela passa por muitos problemas. A família, que é considerada a célula máter da sociedade, ela passa por muitos declives. Eu não quero entrar no patamar de uma nova projeção daquilo que se chama família, porque não é a minha proposta nessa noite, mas pensar com você que a família nasceu no coração de Deus. O inimigo das nossas almas fará tudo, não bastante, fará tudo para que esse anseio que nasceu no coração de Deus possa se desconfigurar. Então, a minha família, a sua família, ela é responsabilidade sua. Você precisa cuidar da sua família. Você precisa cuidar da sua casa. Você precisa cuidar de você. Você, pai, precisa cuidar do filho. O filho cuida do pai. Você, esposa, cuida do esposo. O esposo cuida da sua esposa. Se cada um fizer o seu papel, não tem como dar errado. Se cada um cumprir aquilo que foi chamado, não tem como dar errado. E eu disse na quarta-feira, pastor, por que a família está dando errado, pastor? Simples. Porque o marido não ama, a esposa não se submete, o pai aborrece o filho e o filho não honra os seus pais. Ou seja, a família passa por um processo de desconfiguração. Bom, mas a despeito disso tudo, sempre é tempo de avançar. Sempre é tempo de recobrar e de analisar onde é que eu estou errando, em que eu posso melhorar. A minha palavra hoje, diante desse tema, ela seria no livro de Gênesis. Eu iria compartilhar com você a história de Jacó, Esaú, essa família tão interessante, pensar e repensar sobre ela. Então, tudo certinho no meu esboço, mas agora à tarde o Senhor coloca uma outra palavra no meu coração,
conversando com o meu genro, Juan, ele falou, está tudo certo? Eu falei, não está, porque até então estava. Quando eu parei para só estudar mais um pouquinho, que eu pensaria com os irmãos, e eu olhando para o meu texto, olhando para o meu esboço, era como se eu olhasse e não visse nada. Aí aquele processo de oração, de pedir a Deus uma palavra, o Senhor coloca um texto no meu coração que, a priori, todo ano eu prego nele. Então, a princípio, todo ano, na conferência da família, eu sempre prego nesse texto, porque eu acho que, a despeito de qualquer informação, ele tem muita coisa a nos ensinar, e eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia em Evangelho de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo é o 15. Quero ler com os irmãos a partir do verso número 11. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15. Diga assim, em família, sempre é tempo de avançar. Vamos lá, meu irmão, diga assim, em família. Não, só o homem. Vocês estão ligados. Homem, diga assim, em família, sempre é tempo de avançar. Vamos lá, minhas irmãs, diga no 3. Sempre é tempo de avançar. Leia comigo mesmo assentados, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, diz assim, a partir do verso de número 11. Continuou dizendo, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se, das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diz a palavra, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais novo estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, olha, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria sentar, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Agora vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado.
Então o pai respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor, e que, portanto, Ele nos abençoe. Amém, meus irmãos? A palavra que eu ministrarei ao coração dos irmãos nessa noite seria a história de Jacó e Esaú. O hiato que há entre Jacó e Esaú. Diante da postura de Jacó e concomitante à postura de Esaú, aconteceu um hiato. Você lembra da história? Isaac tem um filho que ama devido àquilo que o filho pode lhe oferecer. Como também Rebeca tem um filho cujo qual ela ama muito. E há todo um conluio, há toda uma tramóia, porque Rebeca está atrás e ouve Isaac dizer o seguinte: olha, Esaú, traz para mim uma caça, porque eu estou para morrer, e não quero morrer antes de comer a tua caça e abençoar você. Rebeca está ouvindo, manda chamar Jacó compartilha com ele o que está para acontecer. Jacó se dispara diante de uma ordem da mãe, prepara a caça para o pai, mas não é Esaú, não é Esaú, é Jacó vestido de Esaú, e o problema acontece. Então a minha proposta nessa noite seria falar sobre o hiato que há entre Jacó e entre Esaú. E pensar com você sobre esses hiatos possíveis na nossa família. Pensar sobre essas brechas possíveis que acontecem na nossa família. Bom, esse texto é literalmente abençoador. E, como eu disse para você, já perdi as contas de quantas vezes preguei nesse texto. E a cada vez que eu reviso esse texto, Rodrigo, cada vez mais eu sou abençoado por ele. Porque, irmão José Roberto, eu já pensei nessa igreja aqui sobre o pai, o papel do pai nessa história. No ano seguinte eu pensei sobre o papel do filho que sai. No ano seguinte pensei sobre a história do filho que fica. E até elucubrei uma possível mãe no texto. Porque se tem pai, tem filhos, ato contínuo tem-se uma mãe. Mas o que me chama a atenção nessa história, nesse enredo, é essa primazia que é no filho em sair, em chegar para o pai, matar o pai vivo no seu coração, porque todos nós sabemos que a priori, para que alguém receba uma herança, aspas, o pai precisa estar morto. Mas o pai está vivo, então, a princípio, esse filho que sai, ele mata o pai no coração. Porque ele revela, sobretudo, que mais vale o que o pai tem daquilo que o pai é. E ele decide sair. O mais interessante é que o pai não dá o dinheiro só para quem sai. O texto bíblico diz que, havendo dividido entre ambos, cada um pegou a sua parte. E a problemática nisso aí, irmão Osvaldo, é a questão seguinte, é que o filho sai, gasta tudo e decide voltar. Quando ele chega no cenário que é recebido novamente, agora ele passa a ter o mesmo direito que o filho ainda tem lá. Ou seja, se o pai morrer, aquilo que vai ser dividido, ele também tem direito. Ou seja, uma história tão interessante, uma história tão cheia de ensinamentos, uma história que todos nós conhecemos em novela, todos nós conhecemos histórias reais. É muito triste, depois que o pai ou a mãe falece, uma briga pelas coisas que os pais têm. Isso é horrível, é pífio, é pequeno. Ok? Meu pai disse, quando eu falecer, eu não quero briga, que eu falei, pai, não tem nem porquê, porque nós fomos muito bem criados. Não tem porquê brigar por aquilo que a princípio não é meu. Até porque eu já estou fora de casa há 20 anos, casado há 20 anos. Se o caçula quiser morar lá, que more. Agora, se for vender, aí é uma outra história. Agora, o pai morreu, a mãe não está nem quentinha lá no negócio.
Aí que ela, vou pegar aquela louça da minha mãe, aí o outro aqui é um garfo. Gente, é um ronque-fuça danado, que só o sangue de Jesus. Lamentavelmente, isso é uma história bíblica, mas é uma história também muito odierna. É uma história que a gente vê, seja na novela ou seja em contos reais. O texto que nós estamos lendo, que nós queremos compartilhar com você, narra um sentimento que nos é peculiar. O texto bíblico diz que quando esse filho volta, Mateus, o pai faz festa. O pai está celebrando. O pai está regozijando. Por quê? Porque a priori, a primeira expectativa era, meu filho de repente morreu. Mas o filho volta. Mas quando o filho volta, ele encontra a festa em parte. Mas há alguém dentro da casa, literalmente, com raiva. Alguém dentro da casa, literalmente magoado. Alguém dentro da casa, literalmente, com muita dificuldade extrema a perdoar o irmão que voltou. Esse irmão que volta encontra no irmão que fica a sua desconfiguração. Porque o texto bíblico diz, vindo, porém, este teu filho, não mais meu irmão, deixou de ser irmão? Sim ou não? Não, mas no coração dele deixou de ser irmão. Vindo, porém, este teu filho, como diz, olha, é teu filho, meu irmão não. Ele volta e o Senhor faz festa para ele, o Senhor honra ele. Isso é impossível de acontecer. Irmãos, nós lemos uma história e a gente tem um costume de não interpretar a história. Se você observar a fala desse filho, não é uma fala romântica. Ô irmão, você voltou, né? Poxa, que chato. Não. Ele está indignado. Na verdade, sobretudo, o texto revela, ou parece revelar, que o desejo do coração dele era que esse irmão tivesse morto, ou que nem tivesse voltado. Há um sentimento no coração desse irmão que fica, que não está certo também na história. Há um sentimento, há um rompante, há uma mágoa. Querido, como nós nos magoamos em família? Como nós nos magoamos em família? Como nós somos magoados em família? Como também eu e você magoamos muita gente em família. Como nós nos ferimos. Como nós nos machucamos. Como nós temos dificuldade em perdoar uns aos outros em família. Tempo de avançar. E eu acredito que Deus vai falar com você nessa noite. Amém, meu irmão? Você pode dizer glória a Deus? Eu quero tirar algumas lições desse texto. O texto bíblico que lemos sobre esta ideia, sobre esse projeto dessa família que está acontecendo, o irmão mais novo volta. Mas ao voltar para casa, a diaconisa Marlene não encontra o coração receptível do irmão. Quando ele volta, e creio que nutre no coração dele a expectativa de encontrar, de repente, até o pai um pouco mais magoado. Acredito que ele jamais esperava encontrar o irmão chateado com ele, porque geralmente irmãos são cúmplices, irmãos são confidentes. Geralmente nós contamos para o irmão aquilo que às vezes a gente nem conta para o pai ou para a mãe, porque é uma cumplicidade, os irmãos são parceiros, as irmãs são fechamento. Quantos aqui tem irmãos que são parceiros? Meu irmão é meu parceiro. Gente, isso é coisa boa. Há uma confidência. Então, esse irmão que volta, Luiz, eu acredito que o anseio do coração dele era tudo, minha irmã, ver o irmão dele. Mas quando ele se depara com o irmão dele, provavelmente a afeição do irmão, estou elucubrando. Quando ele se depara com o irmão, as feições do irmão, o anseio do coração do irmão não era da mesma forma que ele esperava. O pai o perdoa, mas o irmão não. A primeira lição que eu tiro, eu gostaria que você entendesse aquilo que Deus deseja falar com você e comigo nessa noite. A primeira lição que eu tiro é impossível, preste atenção nisso, no nome de Jesus, é impossível perdoar alguém enquanto sentir-se superior a ela. Posso ouvir um amém ou não amém? É impossível, diga para mim assim, repita após mim, é impossível perdoar alguém
enquanto sentir-se superior a ela. Qual era o problema desse irmão mais velho? Sentir-se superior a ele. Como quem diz, você errou, eu desse jeito não errei. Esse erro que você cometeu, eu não cometi. Essa questão que você fez com o pai, olha, você magoou o pai, hein? Eu nunca magoei o pai desse jeito, porque afinal eu sempre estou contigo, pai. O que você fez com o pai não tem perdão. O pai pode até perdoar você, mas eu jamais. Eu prefiro que você até estivesse morto. Ó, qual foi o problema desse irmão mais velho? Sentir-se superior ao mais novo. O alvo era o mais novo. Por quê, pastor? Porque o erro do outro sempre grita nos nossos ouvidos. O erro do outro sempre fala alto demais aos nossos ouvidos. Como quem diz, olha, a sua atitude está gritando nos meus ouvidos. O teu comportamento está falando alto demais nos meus ouvidos. Eu não posso te perdoar. Eu não posso lidar com isso. Eu não posso suportar isso. Ó, eu estou me sentindo superior ao outro que errou. Ao outro que errou. É como se, naquele momento, externasse sobre a vida desse irmão mais velho aquilo que você já aprendeu aqui, o espírito de toga. É como se aquele irmão, naquele momento, vestisse uma toga, a ponto de legislar, a ponto de injustiçar, a ponto de sobrepor, a ponto de sobrepujar alguma questão em cima do irmão mais novo. O pai teria todos os motivos para pontuar alguma coisa. O que o pai fez? Colocou um anel no dedo dele, colocou a sandália, matou lá um animal e fez festa. Porque para o pai valia muito mais a vida do filho do que aquilo que o filho fez. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós olhamos o erro que o outro comete. Deus olha o outro para depois ver aquilo que ele cometeu. Aí está o nosso problema. Quando o outro erra, nós miramos no que o outro fez. Nós não miramos nele, porque afinal de contas, eu não fiz isso. Eu jamais teria feito isso. Aí o outro, por ter errado, por ter tido uma atitude que aos meus olhos não é salutar, eu praticamente cancelo ele, como você já viu a pregação lá no YouTube. Você está cancelado. Por quê? Porque você errou. Nós também não poderíamos errar? Será que nós somos feitos de pedra que a gente não consegue entender que todos nós estamos sujeitos ao erro? Na cabeça de quem fica, olha, ele não merece perdão. Na cabeça desse irmão mais velho, olha, você não merece perdão, não tem desculpa para isso. Pastor, para mim acabou. Eu vi esses dias, para mim acabou, hein? Aí, tal pessoa falou assim, jamais acabará porque nós somos irmãs. Eu parei com você. Ó, eu estou certa. Eu parei com você. Aí daqui falou assim, impossível, porque nós somos irmãs. Há um sangue que nos une. Há um sangue que foi feito lá de papai e mamãe, que nos alcançou. Olha, é impossível nós sermos cancelados, porque nós somos irmãos. Somos irmãs. Mas, queridos, quantas famílias que irmão não fala com irmã? Irmão que não fala com irmão. Quantas famílias que você prefere ter a pessoa morta do que ter a pessoa do seu lado? Pastor, para mim parou, para mim já deu, não quero mais saber de fulano. Você está aí, amém? Eu tenho mais 2 tópicos ainda. É impossível perdoar alguém enquanto sentirmos-nos superiores. Queridos, a importância do perdão. O perdão nos liberta. Não permita que o erro do outro soe alto dentro de você. Não permita que o erro alheio feneça a imagem de Deus em você. Até porque quem sofreu na história foi só o filho que ficou. Porque ele voltou, o pai perdoou, o pessoal todo fez festa, tinha um monte de convidado que convida, todo mundo querendo comer aquele churrasco, e o outro lá, do lado de fora, perdendo um grande momento da reconciliação. A reconciliação em família é uma bênção.
O inferno se estremece quando a família se reconcilia. O inferno se estremece quando a família está em comunhão. Por isso que o diabo tenta estragar a comunhão de uma família. Por isso que o diabo lança uma intriga. Por isso que o diabo ele lança setas para acabar com a nossa família. E a gente acha que não, tudo bem. Ou de repente já foi só um negócio que ele bebeu, foi só um negócio que ela bebeu, não. O diabo, o nosso adversário, o desejo do coração dele, se é que ele tem coração, deseja acabar com a nossa família. Então perceba que é impossível perdoarmos alguém enquanto nós olharmos para o outro com indiferença. Agora pensa um pouquinho, se coloca no lugar do outro. Será que de repente não havia possibilidade do outro errar também? Pensa um pouquinho na sua história. Você que vive em família e de repente está aqui hoje, porque se Deus coloca uma palavra dessa no meu coração, é porque trouxe alguém aqui para ouvir. Pensa, o outro que errou com você. Errou, pastor, errou comigo. Errou, pastor, errou uma vez só. O outro que errou com você. Será que de repente não podia ter sido você? Hein? Pastor, mas eu não errei isso aí não. Mas será que já não errou de uma outra forma? A gente não consegue manutenir misericórdia com o outro, mas nós desejamos misericórdia quando nós erramos. O outro errou. Não, uma vez só. Mas eu errei com o outro. Poxa, cara, tem misericórdia, me perdoa. Aqui eu me sinto superior. Aqui poxa, cara, tu inferior, me perdoa. Eu sonego perdão, mas desejo obter perdão. É impossível perdoar alguém enquanto sentir-se superior a ela. Mas há uma outra lição que eu tiro desse texto e que me abençoa, é que o texto bíblico vai dizer, queridos, que há uma festa acontecendo, Martinelli. Há uma festa acontecendo. O filho volta, churrasco, certamente estão cantando um hino de louvor a Deus, certamente a festa está acontecendo, meu irmão Félix. Certamente o povoado, as famílias estão lá celebrando. Rapaz, mas que bom que você voltou. Rapaz, pensei que tu tinha sido comido por um leão, jacaré não te comeu não, cara. Rapaz, mas que bom que você está vivo. Aí o cara ouve assim, Tarcísio, o que está acontecendo lá dentro? Rapaz, é teu irmão que voltou, cara. Rapaz, ele está vivo. Vamos lá celebrar. Ele não entra, não faz festa, porque o que permeia o coração dele, sabe o que é? Orgulho. O orgulho carcome a nossa alma. Não, sou orgulhoso, sou orgulhosa, não consigo descer, não consigo sair do meu salto. A outra lição é: o orgulho nos impede de contemplar coisas tremendas. Queridos, o orgulho nos impede de viver coisas tremendas em Deus. Deus abate os orgulhosos. Deus não tem parte com os orgulhosos. Ele podia entrar naquele cenário, não fingir que nada aconteceu. Não estou dizendo isso. Ele podia entrar no cenário, depois ter uma conversa com o irmão, mas celebrar o fato de não ter voltado. Mas ele está com orgulho. Perceba que há uma festa acontecendo. O filho mais velho é convidado a estar, mas o orgulho o impede de participar daquele momento tão generoso e tão salutar. Quantas vezes o orgulho te impediu de estar, de fazer ou de pedir desculpa a alguém? Quantas vezes? Quantas vezes o orgulho te impediu de alguma coisa? E pode ser que foi aquele dia que o Senhor separou para abençoar você, mas o orgulho não deixou. Pode ser que Deus separou aquela festa, aquele banquete, você foi chamado, foi chamada. Mas eu não vou. Por quê? Porque ele errou comigo, ela errou comigo, então eu não vou. Você perdeu provavelmente uma das maiores e melhores experiências da sua vida. De repente perdeu a noite, ou o dia, ou a tarde, o momento que Deus iria abençoar a sua vida de uma maneira tão tremenda, participar daquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Mas o orgulho não nos deixa. Quantas vezes você teve a oportunidade de pedir perdão, mas o orgulho não deixou. Cuidado, o orgulho vem antes da destruição.
O orgulho pode destruir você. O irmão mais velho poderia chegar e dizer: você errou, hein? Mas eu também errei com você. Você consegue entender isso, Rodrigo? Dá para entender isso? O irmão mais velho poderia falar assim: pô, mano, o que houve? Pô, cara, tu errou. Tu deu mancada. Pô, qual foi, brother? Mas eu te amo. E é importante demais ter você na minha família. Que bom que você voltou, mas depois a gente conversa, hein, cara? Aquele papo de brother, aquele papo de amigo. Ou então aquele papo de marido com mulher. Poxa, amor, você errou. Mas o amor que sinto por você é maior do que o problema que você cometeu. Olha, amor, sou apaixonado por você, mas deu aquela mancada lá, hein? Poxa, mas vamos caminhar. Ou seja, o erro do outro não o define. Você consegue entender isso? Ó, em casa, Elaine não está aqui, então posso falar. Sou casado há 20 anos. Fecha a porta aí. Está gravado. Eu sou casado há 20 anos. Mas ela descobriu agora que eu só gosto de salada quente. Minha maionese é quente. Foi para a geladeira, tem que ir no micro-ondas para esquentar. Não como maionese gelada. Esse é meu defeito. Qual é o teu, irmão? Aí ela colocava para mim a maionese gelada, eu comia. A salada gelada eu comia. Tá bom, amor? Tá gostoso, tá assim. Mas não descia. Aí teve um dia que não desceu. Ela ficou chateada comigo. Eu falei: poxa, amor, tu errou, hein? Por quê? Porque eu tô gelado. Pô, você errou. Obviamente que eu estou brincando, não é um erro. Mas eu tenho dito para você aqui, até para a gente discordar, precisa ter a classe. Até para dizer que o outro deu uma mancada, precisa ter classe. Saber dizer, saber falar, não imprimir sobre o outro aquilo que está sendo fulminado dentro do meu coração, que está sendo visitado no meu coração, eu ponho para fora. Não, até na classe. Esse irmão poderia ter chegado para ele e falar assim: cara, poxa, por que você fez isso? Olha, ela voltou, muda o assunto, tá? Muda o assunto. Ó, irmão, por que você fez isso? Filho, agora para nós enquanto pais, filho, por que você fez isso? Poxa, papai não gostou, mamãe não gostou. Poxa, Elaine, Xandão, tu deu uma mancada. Poxa, Elaine, porque às vezes, até a mancada que a gente dá em família, às vezes é involuntário, é inconsciente. Mas esses erros, eles vão sendo somatizados. E se a gente não para acertar essas questões, vão se tornando peças fundamentais para que a coisa um dia venha degringolar. Quando, na verdade, entrar para a festa e conversar com o irmão era a coisa mais certa a se fazer. Ele preferiu manutenir o ódio dentro do coração dele. O problema é que a gente só quer que o outro reconheça. Ó, posso falar uma coisa para você. Por que nós temos tanta dificuldade em perdoar? Porque a gente tem tanta facilidade em guardar tantas coisas? Por que perdoar é mais difícil? Por que não facilitar as coisas é mais difícil? Esse irmão mais velho poderia ter facilitado. Agora o problema é que quando o assunto é família, seja o pai, a mãe, os filhos, o problema, queridos, é que a gente quer que o outro reconheça que errou. Mas quando eu erro, quem é que reconhece? Nós somos em 4 lá em casa. Catherine errou. Eu errei. Elane errou, um exemplo. Elane, não, eu sou... Como é que eu falo? Eu não erro, eu sou inerrível. Não, eu nunca erro. Eu não erro. Gente, aí a gente vai perdendo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para cuidar. A gente vai abrindo mão da esposa que Deus colocou nas suas mãos para cuidar. Você vai abrindo mão do filho que Deus colocou nas suas mãos para cuidar.
Filho, você vai abrindo mão do pai que ele colocou para você amar e cuidar, porque quem cuida de nós quando tiver velho é quem? Os filhos, já falei lá em casa, se me colocar num asilo vai dar problema, hein? Me coloca não, cuida de mim. Ou seja, a gente vai abrindo mão, querido, não permita que o orgulho acabe com a sua família. Em nome de Jesus, não se sinta superior ao outro sobre a sua família, porque assim como o outro erra, você erra também. Tira a última lição desse texto. O texto bíblico vai dizer que há um ódio, há uma mágoa. Eu quero falar sobre mágoa hoje mesmo. Há uma mágoa no coração desse irmão que está lá. Ano passado, quando eu preguei sobre esse texto, eu falei bem dele. Falei bem dele. Mas hoje eu quero participar de você que há uma mágoa no coração dele. Ele está guardando alguma coisa em relação ao seu irmão. Primeiro, ele sente superior ao irmão. Não quer papo com o irmão. Segundo, sente um orgulho, está orgulhoso da sua decisão em não entrar. Querido, o orgulho acaba com a sua família. No nome de Jesus. Hoje é noite de ceia. De repente, você está aqui hoje, mas de repente deu uma patada aí no filho aí, irmã. De repente você fala um negócio pro teu marido aí, irmã. Peça perdão para ele, chega um sapatinho e fala assim, amorzinho. Mozão. Ou vamos fazer as pazes aí. Ou de repente, meu irmão, você saiu, fez uma grosseria com a madame, com a patroa. A gente precisa consertar para que o diabo não entre na nossa casa e faça festa. Há uma outra lição. O texto vai dizer que, vindo, porém, esse teu filho. O perdão, queridos, entenda uma coisa em nome de Jesus, eu termino. O perdão é para os fortes. Amém ou não amém? O perdão é para quem é forte. E a mágoa? Para quem é o perdão, pastor? Para quem é forte. Porque só quem é forte consegue perdoar a despeito do erro. E a mágoa, pastor, para quem é? Para todos aqueles que ainda não entenderam que a vida flui celere. O que é isso, pastor? A vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido para eu perder tempo com ressentimentos. Querido, pensa bem, da boca para fora ele falou, vindo porém esse teu filho, da boca para fora, no coração esse irmão estava morto, mas se de fato ele tivesse morrido? Se de fato esse irmão tivesse morto, o que seria gerado no coração dele? O perdão é para os fortes, e a mágoa, pastor, para aqueles que ainda não entenderam que a vida flui séria. Ele preferiu remoer o erro do irmão. Ele preferiu ressentir o sentimento do pai do que perdoar, irmã Marlene. Gente, isso é muito sério. O texto está dizendo para mim e para você que esse camarada que está dentro da casa, ele preferiu remoer o erro do irmão. Ele preferiu ressentir o sentimento do pai do que perdoar o irmão. Na nossa família também é assim. Eu e você também somos assim. A gente vai remoendo, a gente vai ressentindo, a gente vai carcomido pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio, pela tristeza. Quando, na verdade, numa bela tarde de domingo, poderíamos estar juntos celebrando, porque o outro que errou decidiu assumir o seu erro e voltar para casa. Deixa o pastor falar uma coisa para você. Quem erra tem o direito de voltar. Amém ou não amém? Quem erra tem o direito de voltar. Quem erra tem o direito de encontrar a casa adornada para ele novamente. Porque se eu e você não fôssemos alvo do perdão de Deus, nós não estaríamos aqui. Já pensou se Deus fechasse a porta para nós numa noite como essa? Em que o pai está na mesa, sentado, para cear conosco, para reviver momentos gostosos conosco. Já pensou se você falar assim, olha, você não. Eu preferia que você tivesse morto. Eu dei uma volta tamanha para dizer uma coisa para você nessa noite. Contei uma história para você. Quantas pessoas você matou no teu coração, da sua família? Quantas pessoas você está remoendo no teu coração da tua família? Ó, é tempo de avançar. Esse menino, ele avançou, ele decidiu voltar. Ó, pequei, errei, assumi a bronca. Não sou santo, eu errei.
Mas eu quero avançar, eu quero voltar, eu quero me reconciliar, eu quero viver algo novo. Porque eu vou voltar para um lugar de onde eu nunca deveria ter saído, do colo do meu pai e, até então, do abraço do meu irmão. Querido, família é lugar de abraço, família é lugar de festa, família é lugar de perdão, família é lugar de reconciliação, família não é lugar de julgamento, família não é lugar de passar a mão na cabeça, mas é entender que o outro, assim como eu, é possível também ao erro. Somente quem se enxerga consegue olhar o outro com misericórdia. Eu não sei como está a sua família. Eu não sei se alguém saiu ou se alguém que está dentro é a mesma coisa que nada. Ele saiu, mas quem estava dentro, mesma coisa que nada. Mas é um nada cheio de razão. A gente, muitas vezes, é sempre cheio de razão. Cuidado para a razão não sabotar você. Cuidado para a razão não impedir você de ver o melhor momento com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa. Cuidado, minha irmã, para a razão não sabotar você e viver aquele dia lindo, de ver aquele encontro lindo lá em Fernando de Noronha com o amado da sua alma. Mas aí, porque você está assim meio odiosa, perdeu o Fernando de Noronha. Cuidado, filhão, para você não perder uma noite abençoada com o seu pai. Cuidado, meu irmão, para você não perder uma noite abençoada com a sua amada. É tempo de avançar. Permita que esse rancor, essa mágoa, esse ódio, não seja um receptáculo de sentimentos negativos. Por quê, pastor? Porque a mágoa, ela sabota você, como eu disse. E a mágoa é uma ave de rapina. Ela se alimenta de cadáveres. A ave de rapina se alimenta de bicho morto. Quando nós abrigamos sentimentos desse dentro de nós estamos assim, ó, alimentando coisas mortas dentro da gente. Nos adoece. A gente sucumbe. E o que Deus tem para você, como a Leila cantou aqui, é cura. Cura para a sua família, cura para você, meu irmão. Cura para você, minha irmã. Cura para os seus filhos. Porque essa é a vontade de Deus. É tempo de avançar. O desejo do meu coração é que esse mês de maio Deus fale tremendamente ao seu coração. Não abra mão da sua família. Não abra mão da sua esposa. Não abra mão do seu esposo. Porque eu tenho dito aqui, no findar de tudo, Deus não vai perguntar que dia que você estava na igreja Batista Redenção. Ele vai perguntar, cadê o esposo ou a esposa que eu coloquei sobre a tua responsabilidade? Cadê? Nas minhas mãos. Cadê os filhos que eu coloquei sobre a tua responsabilidade? Cadê? O que nós iremos responder para ele? Ah, Deus, ele errou, eu deixei. Não. Deixa a porta aberta para que ele possa voltar. Para que a bênção dos filhos, da família, nos alcance para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela sua palavra, em nome de Jesus.